Olá, tudo bem com você? Nessa aula vamos abordar alguns aspectos históricos do direito urbanístico brasileiro. Já vimos que esse ramo do direito busca regulamentar o desenvolvimento urbano e o bem-estar social, mas analisar seu histórico também é importante. Primeiro, para que tenhamos em mente que o direito não é algo dado, e sim fruto de uma construção social que envolve os mais diversos interesses e jogos de força. Segundo, porque a história do ordenamento jurídico brasileiro, urbanístico brasileiro, é marcada pela participação popular, um dos seus princípios fundamentais. As lutas pela reforma urbana no Brasil vêm lá do início da década de 60, quando foi realizado o Seminário de Habitação e Reforma Urbana, organizado pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil, no ano de 1963. O seminário foi pautado por dois temas centrais que vinham sendo discutidos pelos setores progressistas da sociedade e por alguns setores do Estado. Esses temas eram a habitação e a reforma urbana. Ainda havia a ideia da importância do planejamento para limitar o direito de propriedade e uso do solo, a fim de se efetivar o direito à habitação. Entretanto, com o golpe de Estado que culminou com a ditadura militar em 1964 e com a criminalização dos movimentos sociais, houve uma ruptura desse movimento de lutas por direito, que só foi retomado com o processo de redemocratização do país no início da década de 80. A Assembleia Nacional Constituinte foi um momento importante para o debate sobre a política urbana brasileira, e diversas entidades trabalharam pela inclusão da Emenda Nacional da Reforma Urbana, que tratava dos direitos urbanos. Tal emenda era pautada por 3 princípios fundamentais, que a autora Grésia de Graça explica assim. Era o direito à cidade e à cidadania, que seria uma lógica para universalizar o acesso aos equipamentos e serviços urbanos, a condições de vida urbana digna e ao usufruto de um espaço culturalmente rico e diversificado em uma dimensão política de participação ampla dos habitantes da cidade na condução de seus destinos. A gestão democrática da cidade, que era entendida como forma de planejar, produzir, operar e governar as cidades submetidas ao controle e participação popular, destacando-se como prioritária a participação das pessoas nisso. E a função social da cidade e da propriedade, entendida como a prevalência do interesse comum sobre o direito individual de propriedade, o que implica no uso socialmente justo e ambientalmente equilibrado do espaço urbano. Foi a partir do trabalho dessas pessoas e baseado nessas ideias que surgiu, não sem muita discussão e entraves políticos, o capítulo da Política Urbana na Constituição Federal de 1988. Contudo, a Constituição Federal previu que tal capítulo seria regulamentado por legislação específica, que só foi aprovada lá em 2001. Nesse meio tempo, a sociedade civil também manteve-se atuante, pressionando o poder público e difundindo o capítulo da política urbana para a sociedade. E aqui teve destaque da participação do Fórum Nacional pela Reforma Urbana, um movimento que surgiu do Movimento Nacional pela Reforma Urbana. Assim, depois de mais de 10 anos de tramitação, em 2001 o Estatuto da Cidade foi aprovado. Em 2003 foi criado o Ministério das Cidades e, em seguida, foi constituído o Conselho das Cidades, o que ajudou a completar o quadro institucional da política urbana, ajudando na regulamentação do tema e na capacitação de agentes do governo e sociedade civil. Contudo, para que esses instrumentos do Estatuto da Cidade fossem aplicados, era necessário que os municípios previssem esses instrumentos nos seus planos diretores. E aí, isso é assunto para as próximas aulas. Até mais!